vamos continuar o nosso módulo. Hoje nós vamos ministrar a aula 3 do módulo de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje nós vamos trabalhar os corrimentos uretrais. Então, a gente já viu em relação ao HIV, já viu em relação aos corrimentos vaginais e agora vamos nos ater aos corrimentos uretrais, ou que seja, causado principalmente nas uretras, que dão inflamações ou infecções uretrais. Então, a gente pode perceber que assim, as uretrites, no caso, são infecções sexualmente transmissíveis caracterizadas pela inflamação da uretra, acompanhada pelo corrimento uretral. Então, os agentes microbianos das uretrites podem ser transmitidos, sim, pela relação sexual. Então, quais os tipos de relação que pode transmitir? Tanto o sexo vaginal, anal e oral. Então, todas essas práticas podem, sim, estar transmitindo não só os corrimentos uretrais, mas, de maneira geral, todas essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, o corrimento uretral pode ter aspecto que vai variar de acordo com a característica. Pode ser mucóide, pode ser purulento, com volume variável, pode ser muito, pouco, estando associado a uma dor uretral ou a disúria, dificuldade para urinar, dor, plurido uretral e eritrema no meato uretral, ou seja, aquela coisinha mais vermelhado no meato uretral. Etiologia do corrimento uretral. Então, o que a gente pode observar? Então, o corrimento uretral mais famoso, mais salientado é a gonorreia, causado pelo micro-organismo Neisseria gonorrhoeae. Então, outros agentes que podem causar tricomonas vaginalis, ureoplasma, urealitin, enterobactérias, micoplasma genitalium, vírus da herpes, adenovírus e a cândida. Então, esses são alguns micro-organismos que podem provocar esses corrimentos uretrais. Então, causas traumáticas, produtos e objetos utilizados na prática sexual deve ser considerado também no diagnóstico diferencial do corrimento uretral. Então, vamos falar um pouco da gonorreia, que é um micro-organismo ou infecção que ocasiona ônus principalmente para o sexo masculino. Então, ela traz sinais e sintomas mais aparentes nos homens. Então, os homens são os portadores sintomáticos dessa infecção. Então, na maioria das vezes, só os homens sentem, de maneira geral, essa infecção. Então, é um processo infeccioso e inflamatório na mucosa uretral, causado por esse micro-organismo Neisseria gonorrhoeae. O risco de transmissão de um parceiro infectado para outro pela relação sexual é altíssimo. Muitas literaturas falam 50%, 80%. Então, a relação sexual é uma das principais fontes de transmissão. Então, os sinais e sintomas são determinados pelos locais primários de infecção. As membranas e mucosas da uretra, endocéfice, reto, faringe e conjuntiva. Então, ela é frequente, assintomática. Geralmente, as mulheres não têm sintomas, elas só albergam o micro-organismo e, geralmente, elas não têm sintomas. Já no homem, não. O homem, ele consegue expressar todos os sintomas dessa infecção. Então, o corrimento mucopurulento ou purulento é frequente, raramente há queixa de sensibilidade aumentada no epidídimo e queixas comparáveis com a balanite. Então, as complicações no homem ocorrem por infecções ascendentes a partir da uretra. Então, o que acontece? Essa infecção, geralmente, ela não se dissemina, então, acontece apenas no sistema genital do homem, então resulta da disseminação hemática causa febre, lesões cutâneas, artralgia, artrite, tenossinovite sépticas. Então, são algumas características que podem acometer de forma rara. Mas, de maneira geral, o que acontece é o corrimento exacerbado no homem, existe uma drenagem purulenta ou mucopurulenta durante a relação ou durante o seu dia a dia, então que muitas vezes é detectado pela baciloscopia por coloração de Gram ou por cultura.
Então, aí só para exemplificar alguns dos tratamentos dessa gonorreia. Então, é o uso de antibiótico e também o uso do preservativo. Então, se porventura for ter relação, é pertinente o uso do preservativo e o uso de antibióticos. As úlceras genitais representam síndromes clínicas produzidas por agentes infecciosos que se manifestam como lesões ulcerativas, erosivas, precedidas ou não por pústulas ou vesículas, acompanhadas ou não de odor, prurido, drenagem de material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional. Então, trazendo mais para as úlceras, saímos do corrimento e vamos falar um pouco dessas úlceras. Então, outra característica dessas infecções sexualmente transmissíveis são as úlceras. Características preocupantes, porque elas aparecem e são bem sintomáticas. A pessoa percebe a presença dessas úlceras nos órgãos genitais. Qual o agente etiológico que causa essas infecções? Pode ser o treponema, no caso da sífilis, a herpes perioral ou genital. Então, você observa que pode ser ocasionado por esses dois micro-organismos, além do cangroide, então, que é ocasionado a hemófilo ducreyi, e também clamídia e klebsiella, no caso da donovonose. São algumas infecções que são causadas por úlceras. Então, quando você vai avaliar a presença dessa úlcera, fica bem nítida. Então, existe uma elevação da pele, então você consegue palpar. Então, é bem palpável e a pessoa consegue sim ter a sensibilidade, consegue ver que existe uma alteração. Então, está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do HIV. O que acontece? Se você tem, por exemplo, um HIV e você está com a carga viral controlada, a presença de qualquer outra infecção sexualmente transmissível pode exacerbar a aquisição do HIV, caso a pessoa tenha um contato com o vírus. Então, por isso, a importância do uso do preservativo. Então, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui a medida de prevenção e controle da epidemia do HIV. A gente falou um pouco sobre corrimentos, agora vamos entrar nas úlceras. Então, as úlceras genitais representam uma síndrome clínica produzida por agente infeccioso que se manifesta como lesões ulcerativas, erosivas, procedidas ou não de pústulas ou vesículas, acompanhada ou não de odor, ou prurido, drenagem de material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional. Então, eu trago aí para vocês algumas infecções que se apresentam como forma de úlcera. Então, a gente pode ver que tem a sífilis, que ela se caracteriza como sífilis primária e secundária. A gente pode observar também que existe a herpes oral e herpes genital. Outra infecção é o cancroide, que também se manifesta nos órgãos genitais. E a LGV e a donovonose. Então, essas são algumas das infecções que causam as úlceras genitais. Algumas não têm cura, né? Como, por exemplo, a herpes. E as outras têm tratamento. Então, a presença da úlcera genital, de certa forma, está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do HIV. Então, o que acontece? A pessoa que adquire, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, ela está, de certa forma, mais vulnerável a adquirir o HIV. Então, a infecção sexualmente transmissível, ela é uma porta de entrada para o HIV. Então, por isso a preocupação do uso do preservativo em todas as relações sexuais. Então, de certa forma, as infecções sexualmente transmissíveis, ela deixa o corpo mais vulnerável e, em certo caso, aumentam a carga viral das pessoas que têm HIV. Então, esse aumento da carga do vírus implica também em aumento da transmissão do HIV. Então, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de prevenção e controle da epidemia do HIV, assim também como o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Então, vamos falar um pouco da sífilis. Então, é uma infecção realmente preocupante, porque o número de pessoas com sífilis, de certa forma, no Brasil em geral, vem aumentando ao longo dos anos. Então, as pessoas estão deixando um pouco de se preocupar com essas infecções. Então,
a forma de transmissão é sim a relação sem uso do preservativo. Então, por que que ela é tão preocupante? Porque para a mulher gestante pode ocasionar problema para o feto, a criança pode, porventura, nascer com problemas. E para a mãe, para o casal, é a transmissão desse vírus que, de maneira geral, pode ocasionar muitas situações onerosas para o homem e para a mulher também. Então, o que acontece? A sífilis, inicialmente, ela aparece como uma úlcera mesmo. Então, na inspeção diária, a pessoa pode sim sentir a presença dessa úlcera. Então, o que acontece? Pelo contato pessoal, se na hora do banho, você pode conseguir detectar a presença dessa úlcera. O que é tão preocupante? Porque essa úlcera ela não dói e ela some espontaneamente. Mas não quer dizer que o vírus não esteja lá. O vírus não, a bactéria. Então, a bactéria ainda assim vai estar lá ativa. Então, é uma úlcera que ela é conhecida como cancro duro, ocorre pelo contato sexual. É uma úlcera única, geralmente ocorre no local de entrada da bactéria. Ela é indolor, ou seja, não dói. A base é endurecida e de fundo liso e rica em treponemas. Então, essa é a característica da sífilis. Porque aqui, como eu falei, ela some espontaneamente. Então, a pessoa pensa o quê? Estou curada, eu não tenho mais nenhum problema. Mas, na realidade, não. Ela está com o vírus atuante e ativo no organismo. Então, esse estágio pode durar de 2 a 6 semanas e a pessoa tem um desaparecimento espontâneo dessa úlcera, independente do tratamento. Então, a sífilis secundária surge em média de 6 semanas a 6 meses após essa infecção. Então, o que acontece? A pessoa adquire a primária, não trata, não vê o que úlcera foi aquela, se é proveniente de uma infecção ou não. Então, ela, de certa forma, desdenha aquela úlcera e pode estar, porventura, adquirindo a sífilis secundária, que ela é mais severa, então pode ocorrer erupções cutâneas, em forma de máculas, então, ou pápulas, né, escamações eritomatosas palmares, placas de eritossomas brancos acinzentados nas mucosas, alopecia, que é a queda do cabelo, e madarose, que é a queda da sobrancelha. Então, a sintomatologia pode desaparecer também espontaneamente em poucas semanas. Então, mais raramente observa-se o comprometimento hepático e da meninge, ou oculares, e em geral, uveites. Olha só, esse slide eu mostro a característica da sífilis. Então, você percebe que são, na imagem acima da boca, sífilis a primária, do lado também a primária, já a de baixo é a secundária. Então, posteriormente, a pessoa começa a sentir essas manchas maculopapular na mão, com essa característica mais rósea. Então, isso é a característica da secundária. Olha só, ela aparecendo a alopécia, que é a queda do cabelo. Então, a característica na vagina desse caroço, né, vulgo caroço, que no caso são as úlceras, e é o aparecimento dela no lado esquerdo, então o aparecimento dela no corpo inteiro. Então, manchas no corpo inteiro, característico da sífilis secundária. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e a gente continua na próxima videoaula.